Ei, Geek, beleza? Desde que vimos aquela cena final de Vingadores Ultimato, muita gente se perguntou por que Steve Rogers não escolheu Bucky Barnes como seu sucessor? Será que ele teria sido um Capitão América melhor do que Sam Wilson? Bom, se olharmos só os fatos básicos, Bucky parecia ser o candidato ideal. Ele era o melhor amigo de Steve, lutou ao lado dele na Segunda Guerra Mundial e, assim como o Capitão original, também recebeu o soro do super-soldado. Já Sam Wilson, por outro lado, é um cara comum, sem qualquer melhoria física. Então, por que Steve passou o escudo para ele e não para Bucky? A resposta pode até doer para os fãs mais apaixonados pelo personagem, mas a verdade é que Bucky jamais funcionaria como Capitão América. Ele simplesmente não tem o perfil para isso. Diferente de Steve, ele não tem o carisma para ser um líder dos Vingadores. E por mais que alguns fãs de Homem de Ferro fiquem chateados, a verdadeira alma do grupo sempre foi o Capitão América. Era Steve quem conseguia manter todos unidos, quem fazia até Tony Stark colaborar com outras pessoas e quem mostrou para Bruce Banner o verdadeiro potencial do Hulk. O Capitão América era a bússola moral do time, um símbolo de inspiração tanto para os heróis quanto para os cidadãos do MCU. E Bucky? Bom, ele é o completo oposto disso. Ele é um cara introspectivo, de poucas palavras e que prefere trabalhar sozinho. Claro, ele ajudou os Vingadores em Guerra Infinita porque a situação era desesperadora. E fez parceria com Sam em Falcão e o Soldado Invernal. Mas no final dessas histórias, ele sempre acaba voltando para a solidão. Ele não é o tipo de pessoa que pode liderar um time ou ser a cara de uma nação. Mas calma, eu vou provar isso para você. Se você ainda tem dúvidas, vamos pegar um exemplo bem recente. Thunderbolts. Se você assistiu aos trailers e materiais promocionais, já deve ter reparado que Bucky claramente não quer estar ali. Ele está colaborando com o time, mas dá para sentir que é contra a vontade. O mais provável é que ele esteja sendo obrigado a trabalhar com os outros membros. E, mesmo sendo o mais experiente do grupo, ninguém acredita que ele realmente quer liderar um esquadrão de super-soldados. Agora, isso significa que Bucky é um personagem ruim? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele pode ser o mais interessante do filme, justamente porque teve um dos melhores desenvolvimentos do MCU. Ele passou por treinamentos militares de diferentes países, tem uma mentalidade forte e não se abala facilmente sob pressão. Mas nada disso faz dele um líder nato, e muito menos um líder dos Vingadores. E quer saber o motivo? Simples. Bucky não é um herói. Ele é um anti-herói. Pense nele como um Deadpool mais sério e sem o humor caótico. Nos quadrinhos, quase todo personagem já fez parte dos Vingadores em algum momento, até mesmo vilões como Thanos e Doutor Destino. Mas no cinema, a Marvel construiu os Vingadores como o ápice dos heróis, os maiores ícones do planeta. E, por mais que Bucky seja incrível, ele não é o tipo de personagem que deveria representar esse time. Agora, antes que alguém venha dizer, mas nos quadrinhos o Bucky já foi o Capitão América, então ele deveria ser no MCU também. A questão é que não é tão simples assim. Nos quadrinhos, Bucky realmente assumiu o manto do Capitão América por um tempo, mas tem um detalhe crucial: ele nunca quis ser o capitão. Vamos relembrar o que aconteceu no final de Guerra Civil nos quadrinhos. Steve Rogers foi preso para tentar encerrar o conflito e logo depois um atirador o executou. Pelo menos era isso que todos pensavam. Pouco tempo depois, Tony Stark encontrou uma carta deixada por Steve. Nela, ele pedia que Tony cuidasse de Bucky e garantisse que o símbolo do Capitão América não morresse com ele. Assim como no MCU, Steve acreditava que o Capitão América era maior do que qualquer pessoa, que o escudo precisava continuar sendo carregado, pois o país precisava de um símbolo de esperança. Agora tem um detalhe importante. Steve nunca disse que Bucky deveria ser seu sucessor. Só que Tony interpretou dessa forma e convenceu Bucky a assumir o manto. Mas sabe qual foi o problema? Bucky nunca se sentiu confortável no papel. Ele aceitou porque achava que essa era a sua forma de buscar redenção, mas no fundo sempre se sentiu indigno. Ele se comparava com Steve o tempo todo e acreditava que nunca estaria à altura do que o Capitão América representava. Mesmo depois que os outros Vingadores o aceitaram e até comemoraram o aniversário dele como um de seus membros, Bucky continuava carregando um peso enorme nos ombros. E aí, quando Steve voltou à vida no Arco Renascido, Bucky imediatamente quis entregar o escudo e se aposentar, mas Steve não deixou.
Pelo contrário, ele se orgulhava do que Bucky tinha feito e o incentivou a continuar. Por um tempo, parecia que Bucky permaneceria como Capitão América por um bom período. Mas aí, o passado dele voltou para assombrá-lo. Tudo parecia estar dando certo para Bucky como Capitão América, até que Barão Zemo jogou uma bomba no seu caminho. Ele revelou para o mundo inteiro o passado de Bucky como Soldado Invernal, detalhando todos os crimes que ele cometeu enquanto estava sob o controle da Hydra. O resultado? Bucky foi levado a julgamento nos Estados Unidos. E mesmo que ele tenha sido declarado inocente, o dano já estava feito. O passado dele era manchado demais para que continuasse sendo o símbolo do país. A solução? Ele fingiu sua própria morte durante o arco Medo Encarnado. Com isso, Steve reassumiu o manto do Capitão América e Bucky voltou a ser o Soldado Invernal, mas agora lutando por redenção do seu jeito. E sabe o que é mais interessante? Ele mesmo admitiu que nunca quis ser o Capitão América. Nos quadrinhos, essa transição fez sentido porque respeitava a essência do personagem. E no MCU? Bom, a história de Bucky segue um caminho bem parecido. No universo cinematográfico, Bucky ainda está tentando se recuperar dos traumas do passado. Ele quer pagar pelos seus erros e, no final das contas, essa é a grande jornada dele: redenção. Mas o Capitão América não é um personagem de redenção. O escudo não combina com um personagem como Bucky, assim como nunca combinaria com figuras como Deadpool, Wolverine ou os Guardiões da Galáxia. O Capitão América representa um ideal, um símbolo de tudo o que os Estados Unidos deveriam aspirar a ser. Ele sempre faz o que é certo, independente das circunstâncias. Ele não é um homem, ele é um símbolo. E Bucky, que é humano demais para isso. Se você ainda acha que o Bucky poderia ter sido o Capitão América do MCU, vamos lembrar de um detalhe importante. Seu passado como Soldado Invernal nunca seria esquecido. No filme Capitão América, o Primeiro Vingador, foi reforçado várias vezes que o que tornava Steve especial não era o soro, mas sim seus valores. E é aí que entra a grande diferença entre ele e Bucky. Fisicamente, Bucky poderia fazer tudo o que Steve fazia: lançar o escudo, lutar contra inimigos poderosos e até protagonizar cenas de ação incríveis. Mas o que fazia de Steve um Capitão América perfeito era sua personalidade incorruptível. Lembra daquela cena icônica em O Primeiro Vingador, onde ele se joga sobre uma granada para proteger os soldados, mesmo sem saber que era um teste? Esse é o tipo de instinto que definia Steve Rogers. Agora pense em Bucky. Ele é um personagem complexo, marcado pelo trauma, cheio de cicatrizes do passado e, o mais importante, ele pode falhar novamente. Ele foi quebrado pela Hydra uma vez, e quem garante que não poderia ser quebrado de novo? Imagine que os cidadãos comuns do MCU descobrissem tudo o que ele fez enquanto era o Soldado Invernal. Você acha que eles aceitariam um ex-assassino soviético como símbolo dos Estados Unidos? Não faz sentido. Seria como pegar o Guardião Vermelho, que era o equivalente soviético do Capitão América, e tentar transformá-lo no novo símbolo dos Estados Unidos. O choque seria gigantesco. No final das contas, o Capitão América não é apenas um herói, ele é a cara da nação. E um passado manchado como o de Bucky não combinaria com isso. Agora, pode ser que você ainda esteja pensando, mas eu queria ver o Bucky como Capitão América porque gosto do personagem. E eu entendo isso, mas o problema é que o Capitão América representa um conjunto de valores muito específicos. Talvez você ache que esse manto poderia significar algo diferente, que o Capitão América não precisa ser um líder dos Vingadores, ou que ele poderia simbolizar redenção, ao invés de ser uma figura idealista. Mas aí entra um outro ponto. O MCU nunca foi uma adaptação fiel dos quadrinhos. A Marvel sempre pegou conceitos das HQs e fez mudanças para encaixá-los melhor no universo cinematográfico. Se eles realmente quisessem, poderiam ter feito um arco onde Bucky se sentisse honrado em ser o sucessor de Steve, ao invés de estar sempre reclamando do escudo. Eles também poderiam esconder o passado de Bucky como Soldado Invernal para evitar qualquer polêmica. Ou poderiam até fazer com que o público perdoasse, transformando sua história em um símbolo de que todos podem mudar e se tornar pessoas melhores. Mas, mesmo que tudo isso tivesse acontecido, ainda existiria um grande problema. O manto do Capitão América nunca foi feito para Bucky. O peso desse título seria grande demais para ele, porque seu caminho não é se tornar um herói idealista e incorruptível. Bucky sempre foi um anti-herói, alguém que faz o que é certo, mas que não tem medo de sujar as mãos quando necessário.
Ele se encaixa muito mais no perfil de personagens como Wolverine do que no de Steve Rogers. Se ele tem um destino no MCU, esse destino não é ser o Capitão América. É ser o Soldado Invernal ou, quem sabe, o Lobo Branco. O próprio povo de Wakanda deu esse título a ele, e talvez seja esse o futuro que o espera. Um guerreiro que luta para proteger inocentes, mas sem carregar um manto que nunca combinou com ele. Se ainda restam dúvidas, o próprio MCU já provou que o Capitão América precisa ser mais do que apenas um guerreiro habilidoso. Lembra de Falcão e o Soldado Invernal? A série deixou bem claro que o Capitão América não pode se dar ao luxo de sujar as mãos. Quando John Walker assassinou um terrorista em público, o escudo do capitão foi manchado de sangue, e o mundo inteiro reagiu a isso como um escândalo internacional. Agora, imagine Bucky nessa situação. O governo e a mídia jamais aceitariam que alguém com o seu histórico assumisse esse título. Mesmo que ele esteja tentando se redimir, seu passado nunca será apagado. Por isso, o destino dele não pode ser o mesmo que o de Steve. O Capitão América sempre foi um símbolo de esperança, altruísmo e liderança. Já Bucky é um personagem marcado pela dor, pelo trauma e pela necessidade de redenção. Seu caminho está mais próximo de personagens como Wolverine, Justiceiro ou até mesmo Deadpool, aqueles que fazem o que é necessário, sem seguir as mesmas regras dos heróis tradicionais. No fim das contas, o MCU fez a escolha certa. O manto do Capitão América não era para Bucky. O verdadeiro papel dele no universo da Marvel ainda precisa ser definido, mas uma coisa é certa, ele nunca será o símbolo de uma nação. E quanto ao Sam Wilson? Bom, ele também enfrenta muitos desafios para ser aceito como o novo Capitão América. Se você quer entender melhor por que isso acontece, eu explico tudo no próximo vídeo.